Olá, amigos do Centro Espírita Luz, Esperança e Caridade do SELEC. Estamos aqui mais uma manhã, um dia, né? Para que nós possamos conversar um pouco a respeito desse livro, Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico, né? Trazido pelo Espírito Emmanuel. E hoje a nossa missão será trazer para nós a reflexão a respeito do item 87, Por que dormis? E como sempre nós fazemos, antes de iniciarmos qualquer trabalho na Seara Espírita, nós iniciamos com uma prece. Vamos orar? Vamos elevar o nosso pensamento ao alto para agradecer, Senhor. Agradecer pelo dom da vida, agradecer pela oportunidade do trabalho do bem, agradecer pela oportunidade do aprendizado para todos nós, diante das tuas lições de amor e paz, e que possamos sempre, Senhor, estarmos com nossas mentes e corações abertos para o entendimento das tuas lições e podermos, através desse entendimento, Senhor, praticarmos em nossas vidas. Nós te agradecemos pelo alimento que sempre chega em nossa mesa, pela vestimenta, pelo abrigo que nós temos do lar para poder dormir e descansar do nosso corpo, pela família, pelos amigos, enfim, Senhor, por tudo que tem nos fornecido na nossa existência, que possamos valorizar e aprender da melhor maneira as tuas lições para com todos nós. Que a tua paz, o teu amor e a tua luz estejam em nossas mentes, em nossos corações e onde quer que nós formos, hoje, agora e sempre. Que assim seja. E na manhã de hoje, na manhã não, no dia de hoje, né? Desculpem, nos foi dada a missão de podermos falar sobre esse tema, capítulo, item, né? 87 do livro Caminho, Verdade e Vida, Por que dormis? E esse item, ele inicia com o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 46, que diz assim: E disse-lhes, por que dormis? Por que estáis adormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Quando a gente vai para o Novo Testamento, e aí eu tenho sempre recorrido a este Novo Testamento, que é o trazido por Haroldo Dutra, depois dele ter estudado, né, o hebraico, o aramaico e o grego, e feito essa tradução diretamente do texto, né, original. Essa parte do Novo Testamento, ele encontra-se no Lucas na passagem em que o mestre está no Monte das Oliveiras, tá? No Getsemane, né? Onde Jesus, veja como é interessante essa passagem, porque quando o mestre vai ao Monte das Oliveiras para orar, não vão todos os discípulos com Jesus. É muito interessante, porque quando a gente vai observar, né, em muitas passagens do Novo Testamento, se traz a informação que Jesus estava sempre acompanhado e, no comum, 3 discípulos acompanhavam Jesus com mais veemência. Um deles era Tiago Maior, irmão de João, o evangelista, aquele que ficou ao lado do Cristo até seus últimos momentos, junto às Marias, né? E Pedro, que a gente considera a rocha, né? Pedro, a rocha, aquele que negou o mestre 3 vezes, mas que foi um dos alicerces para que pudesse se seguir, né, todo aquele legado que o Cristo trouxe para nós. Então, é interessante porque, a título de curiosidade, né, essas 3 figuras, é muito interessante porque o Tiago Maior,
ele foi o primeiro dos apóstolos a desencarnar, a ser martirizado. Lá para os anos de 64, 65 depois do Cristo, em Roma, Tiago Maior foi o primeiro dos apóstolos que foi martirizado, que desencarnou, né? Pedro, ele vem desencarnar depois de Paulo de Tarso, né? Logo depois de Paulo de Tarso é que Pedro vai ser desencarnado, e aí tem a informação de que trazem dizendo que Pedro iria ser crucificado, assim como o seu mestre, e Pedro roga que ele não tinha o direito de desencarnar como o mestre Jesus, e pede para que seja crucificado de cabeça para baixo. E Pedro desencarna crucificado, sim, mas não exatamente igual ao Cristo, mas crucificado de cabeça para baixo. E, por último, que é o nosso amado apóstolo do Cristo, aquele que era um jovenzinho de apenas 16 anos à época do Cristo, e que destemidamente estava ao lado das Marias e ficou até seus últimos suspiros, e que foi o único, e penso eu, talvez, né, só uma ideia que a gente vislumbra, que justamente pelo fato dele não ter negado Cristo, não ter fugido em nenhum momento da sua missão, e de ter estado ali ao lado do Cristo até o final, do lado de Maria, e que Jesus confia a sua mãe aos seus cuidados, e ele cumpre a sua missão junto ao Cristo, é que ele teve o único apóstolo que teve o merecimento de desencarnar por velhice mesmo, na ilha de Patmos, né? E foi um dos últimos, o último dos apóstolos a desencarnar. É só a título de curiosidade. E esse contexto de hoje, por que dormir? Veja que título, né? E nessa passagem, a gente tem que lembrar que o Cristo, ele estava no Monte das Oliveiras para prece. E que Jesus, veja que lindo, né? Ele estava orando, e ele, antes de subir ao monte, ele pede aos três que ficassem embaixo a orar. Jesus pede para que eles estivessem ali para orar. E eles terminam dormindo. O Cristo está no monte, em preces, em orações. É quando o mestre ora a ponto de que coágulos de sangue lhes correm a face e caem ao chão. Mas quando ele vem ter com os apóstolos, encontra-os a dormir. E esse dormir não era um dormir do corpo físico, né? Quando o mestre traz para a gente, nessa passagem, esse dormir, ele tem um sentido muito mais profundo do que apenas o descansar do corpo, mas um dormir de tristeza, de fraqueza, de falta de vigilância, essa palavra correta. Por isso que ele, no final, diz assim: levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Que olha lá o que o texto vem nos trazer na continuação desse tema de hoje, né? Nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações acomatícias em detrimento das atividades do bem. Ou seja, nos ensinos fundamentais de Jesus, é imprescindível que a gente evite nos acomodarmos em detrimento do bem que precisa ser feito. Quantos de nós
nos acomodamos nas necessidades da realização do bem. Eu lembro de uma palestra que eu assisti de Simão Pedro, aquele psiquiatra, né? Eu acho que não, advogado, que é palestrante espírita, em que ele fazia uma determinada pergunta a nós espíritas. E eu faço aos nossos irmãos agora. É mais fácil que um espírita que está indo ao centro toda semana, que vai para os estudos, que faz palestra, que faz os trabalhos da seara, em um dado momento, quando é chamado a uma realização de uma tarefa extra, ele recusar, justificando que já tem demais tarefas que ele realiza, ou é mais fácil aquele que vai apenas uma vez na semana, é só frequentador, ou vai esporadicamente, ser convidado a uma tarefa extra? Qual dos dois seria para nós mais fácil de negar a realização dessa tarefa extra? Muitos de nós diríamos assim: é mais fácil aquele que não tem compromisso, que vai esporadicamente. Mas em pesquisas e na realidade, ao analisar a reação de nós espíritas nessa pesquisa feita por alguns irmãos que gostam de fazer essas estatísticas, foi visto que é mais fácil aquele que tem um trabalho assíduo e constante na casa negar esse trabalho extra do que aquele que vai esporadicamente. E aí, olha que interessante. Por que é mais fácil aquele que tem o trabalho assíduo? Porque aquele que tem o trabalho assíduo, ele julga já fazer devidamente o seu trabalho. E não se sente na obrigatoriedade de fazer mais uma tarefa. Ele está tranquilo, ele acha que já faz o suficiente. E aquele outro que vai esporadicamente, quando vem uma oferta de um trabalho assim esporádico, que não vai ser um compromisso frequente, é mais fácil ele assumir esse trabalho porque ele, afinal de contas, não tem uma tarefa obrigatória frequentemente. Então, ele se disponibiliza porque a sua consciência de culpa, por ainda não estar fazendo o necessário na sua consciência, ele se disponibiliza na realização do bem com maior facilidade. É interessante a gente pensar dessa maneira e a gente observar como nós mesmos, como seres humanos, nós temos reações que a gente mesmo não identificaria que nós faríamos esse tipo de reação. Então, são questões que a gente precisa repensar, porque a gente vai se acomodando nas nossas posturas, né? E fazendo aquilo que nos é cômodo realizar, porque não vai demandar de nós um esforço maior, um sacrifício. E a gente, muitas vezes, se coloca nos trabalhos dos quais são aqueles que nos darão prazer, mas muitas vezes nós nos pegamos indo para o trabalho, o serviço do bem, às vezes enfadonho, às vezes chateado, porque pela obrigatoriedade que nós nos impomos, e às vezes nos pegando, nos queixando daquele trabalho sendo realizado, porque nós estamos realizando ele muitas vezes no automático, ou num trabalho não de prazer, mas de obrigação.
E o trabalho do bem, ele é um trabalho que exige de nós o prazer, a gratidão, a alegria de realizar. Porque esse é o verdadeiro sentido do trabalho do bem. É fazermos com alegria, com desprendimento, com satisfação. É fazermos estando 100% no trabalho onde nós estamos. E nem sempre nós fazemos assim. Então, essa primeira frase já nos convida a repensarmos a conduta que nós estamos realizando diante do serviço que nós nos predispomos a realizar. Então, se você está num serviço do bem e você está se sentindo sobrecarregado, alerta vermelho. Algo aí não está dentro do caminho adequado. Porque o trabalho do bem não pode ser realizado, não deveria ser realizado como um fardo, mas como uma oportunidade alegre de fazer o bem. E aí ele continua trazendo para nós, dizendo assim: o Evangelho de Lucas, nesta passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza, enquanto o mestre orava fervorosamente no horto. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. O aprendiz figurará o mundo como sendo o campo de trabalho do reino, onde se esforçará o operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Então, veja, o que é que ele estava dizendo aqui? Gente, lembra que essa passagem do Getsemane, né, que é a passagem em que o Cristo está ali orando junto àqueles apóstolos, e ele ali pede ao Pai Celestial que, se fosse da vontade do Pai, que ele afastasse dele aquele cálice de dores, que ele sabia que iria passar, mas que só fizesse isso se fosse da vontade do Pai, não da vontade dele. Por isso que o mestre chora lágrimas de sangue, porque ele compreende ali que esse desejo não seria realizado porque era necessário que se cumprisse o que estava nas Escrituras. E logo que Jesus desce junto a Pedro, Tiago, Maior e João, é quando o nosso irmão Judas vem com uma turba de homens para o momento em que se sucede a traição, o beijo de traição, e aí vem todo aquele desenrolar, né, da existência de Jesus, onde aquele soldado vem para prender Jesus e Pedro tira a espada da bainha e corta a orelha do soldado, e o mestre repreende Pedro e manda ele guardar a bainha e recupera, né, a orelha do soldado e diz que pela espada perecerá aquele que fizer perecer pela espada, enfim. E se sucede ali a prisão do Cristo e todo o martírio que vai adiante. Então, quando ele traz para a gente dormir de tristeza, porque o mestre já vinha asseverando aos apóstolos que estava sendo chegado o tempo do testemunho, e que ele partiria, mas não os deixaria órfãos, que os remeteria o Espírito de verdade, que vos revelaria as coisas do Pai, das quais eles não tinham condições de compreender naquele instante. Então, os apóstolos estavam ali tristonhos, né, provavelmente pensando do que seria, a gente não sabe, o suceder de todo o legado do Cristo, mas o Cristo havia os convidado a estar com ele ali, contrito em prece. E aí a gente repensa
e pensa como seria a nossa atitude se fôssemos nós, os apóstolos, ali junto ao Cristo. Se o próprio Cristo, quando esteve entre nós, dizia: homens de pouca fé, até quando eu estarei convosco? Nós nos deixamos abalar muito facilmente por qualquer situação difícil que venha a nos ocorrer, a nossa fé abala, nós entramos em tristeza profunda, depressão, síndrome do pânico, ansiedade e todas e tantas situações emocionais que nós nos deixamos arrastar porque ainda não aprendemos a lição crística da fé no futuro, da confiança no Pai Celestial, de que tudo, exatamente tudo que nos ocorre é para o bem maior. Que tudo tem um propósito firme do progresso. É que a gente ainda não entendeu como esse progresso se dá. Porque, como nós fazemos escolhas equivocadas, aí o progresso ele se estabelece de uma forma que, para nós, é algo assim estranho. Mas não tem nada de estranho, porque somos nós que fazemos as escolhas equivocadas. Se nós fizermos a escolha do bem, da perseverança no bem, e não nos deixarmos entristecer assim como os apóstolos, nós vamos passar pelas dores de cabeça erguida, na confiança de que tudo passará. Exatamente tudo. O que é de ruim, que está nos acontecendo no momento atual, e o que é de bom também. Porque nada é eterno na nossa existência atual, a não ser a certeza de que tudo melhorará e do progresso que todos nós iremos fazer, mesmo que nós possamos nos estribuchar, que nós possamos achar que não vamos atingir, não vamos conseguir vencer. Vamos. Pode ser que nós atrasemos o nosso processo evolutivo pelas nossas escolhas. Podemos até insistir nesse atraso, mas até essa insistência, ela tem um prazo determinado, porque a lei de progresso nos fará seguir adiante. Quer nós queiramos, quer não, seremos espíritos de luz. Então, diante de todo esse entendimento, a gente vê o como o Cristo nos chama, porque ele diz assim, ó, como sendo o campo de trabalho do reino, onde se esforçará o operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Veja, o mestre, ele pode não estar entre nós atualmente, como esteve à época que relacionou-se com os apóstolos e com as demais pessoas. Mas ele está mais vivo do que nunca. E ele está mais presente na vida de cada um de nós do que nós possamos imaginar. Porque ele está presente aqui, ó, nos corações de cada criatura humana. Ele não nos abandonou e não nos deixou órfãos. Segundo o próprio Emmanuel, ele relata, através de Chico, que o mestre manda messes de amor à terra frequentemente. E estarmos em sintonia para receber essas messes de amor do Cristo depende do esforço íntimo e da vontade de cada um de nós. Só depende de nós, gente. Não depende de ninguém de fora. Isso é o mais lindo de tudo. E a gente precisa entender, porque é esse dormir na tristeza. Sabe uma palavra que hoje está muito na moda, todo mundo fala. Você está procrastinando
É a palavra do momento, é a procrastinação. E o que é procrastinar, se não esse dormir na tristeza, do não fazer o que precisa ser feito, no exercício do bem do amor ao próximo? E aí você vai, a famosa frase que diz, empurrando com a barriga. Tudo que precisa ser realizado, você vai deixando, como se nós tivéssemos um tempo de eterno para realizar. E nós temos. Mas, conhecedores da lei divina, como nós somos, e dos momentos de transição em que o planeta se encontra, nós podemos até empurrar com a barriga, mas tenhamos a certeza de que esse empurrar com a barriga nos fará não poder ter a sintonia necessária para permanecermos no orbe. Porque é necessário, estamos sendo chamados pelo Cristo a fazermos o movimento do bem, o movimento do exercício do trabalho a ser realizado em prol de todos, para a nossa mudança de comportamento, para a nossa melhoria íntima, para a nossa evolução. E aqueles que tiverem ouvidos de ouvir, permanecerão no orbe, seguindo o progresso através do momento de regeneração. O que não significa que ficaremos ad eterno, porque se nós não entendermos a proposta do bem, nós poderemos continuar ainda nosso progresso, mas sendo convidados a seguir para orbes, instâncias mais inferiores, onde nós teremos a sintonia e não mais teremos a sintonia da Terra, que é a sintonia do progresso da transição. E iremos para mundos primitivos ou de expiações e provas para ajudar no progresso desses outros planetas. Então, quem somos nós diante dessa proposta crística? Nós somos o aprendiz que quer seguir os ensinos do mestre, ou nós somos o aprendiz rebelde que quer seguir seu próprio caminho e atrasar a sua evolução? Qual é a proposta que nós temos para nós diante da vida? Porque os apóstolos, naquele instante em que dormiram, eles retardaram a sua condição de entendimento conforme o Cristo os chamou, né? E aí ele traz aqui, ó, recordando a prece em Getsemane, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas conveniências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação, como se fossem sonâmbulos, inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertarem tão só no instante da morte do corpo em soluços tardios. Gente, isso aqui é um chamar, um puxar de orelha claro de Emmanuel. Porque quantos e quantos irmãos nossos espíritas estão aí a pregar dissensões, a disseminar informações inverídicas, a fazer um comparativo chamando Cristo de ex-presidiário, a fazer separatismo dentro da doutrina de espiritismo progressista, espiritismo raiz, que a gente olha, o que é que estão fazendo da doutrina? Exatamente o mesmo que os cristãos fizeram do cristianismo no passado? O que é que nós, espíritas, estamos fazendo com aquilo que nós recebemos do Cristo? Porque a gente se entristece em dizer, mas vimos oradores que já foram bastante aplaudidos na seara espírita, pessoas que
seguiram a doutrina desde a infância e que hoje estão perdidos aí e trazendo informações esdrúxulas a respeito da doutrina, dizendo que nós, espíritas, nos achamos o povo escolhido do Pai. Gente, que absurdo! Se essa doutrina ela veio para a humanidade, não veio para os espíritos. Nós costumamos sempre chamar a atenção de todos, porque muitos, equivocadamente, como alguns de nossos irmãos, né, vêm dizendo que o espiritismo, né, nós espíritas, nos julgamos sermos escolhidos e privilegiados. Não, nós não nos julgamos assim. Aquele que julga dessa maneira não entendeu a doutrina. Nós entendemos que o Pentateuco, que é a doutrina dos espíritos, ela veio para a humanidade. Aqueles que tiverem olhos de ver e ouvidos de ouvir, que abrace ela, que leia, que se debruce, que estude, que apreenda e que vivencie essa doutrina em sua existência. Então, nós não somos privilegiados como antigamente, né, os nossos irmãos se julgavam o povo hebreu como o povo escolhido. Gente, se nós julgássemos que nós fomos eleitos como prioritários, nós não estaremos entendendo o que o Cristo veio nos trazer de mensagem. Porque, olha, Jesus diz assim, veja que coisa interessante, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou estará perdida. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou estará perdida significa que todos, exatamente todos nós estamos determinados a sermos acolhidos pelo Mestre. Todos, sabe? Aquele irmão nosso mais atrasadinho, mais equivocado, que fez uma escolha mais difícil, que seguiu o caminho, né, da drogadição, seguiu o caminho mais estreito, mais difícil, ele é nosso irmão também, gente. E ele também conseguirá atingir seu grau de perfectibilidade um dia. Pode ser que ele seja um pouco mais atrasado do que nós, mas talvez não. Porque mesmo nós como estamos, né, dentro da série espírita, estudando, lendo, mas será que nós estamos permitindo que todos esses estudos que nós fazemos, todos esses conhecimentos que nós adquirimos, estão adentrando as nossas mentes e nossos corações para podermos fazer a mudança de comportamento que somos chamados pelo Cristo? Ou será que nós, por estarmos permitindo sermos vaidosos, orgulhosos, nós estamos encobrindo a nós mesmos com o véu do orgulho e da vaidade e da prepotência e atrasando o nosso processo evolutivo porque nos julgamos superiores aos demais. Então, quando ele traz para nós, né, falam do Cristo, referem-se do Cristo, mas e o exemplo? E a forma de viver? E a mudança de comportamento? Mostrar que somos verdadeiros cristãos dentro das nossas condutas. Como é que nós estamos nos portando, meus irmãos, diante da verdadeira vida, que é a vida espiritual? Ou estamos empurrando com a barriga, buscando os interesses pessoais íntimos, né? Estamos valorizando o ter e não o ser, porque muitos se desviaram nesta proposta de informação. Porque não é fácil ser um espírita como o Chico Xavier foi, como Divaldo vem sendo, né? Onde
todos os ganhos da psicografia são destinados às obras sociais. Não. Porque, afinal de contas, eu também oferto o meu tempo. Então, como o médium que faz parte da informação, eu mereço ter um pequeno percentual para que eu tenha uma vida mais confortável. Ah, não, eu vou me dedicar exclusivamente a esse trabalho. Então, como eu vou me dedicar exclusivamente, eu tenho o direito para subsistir. Será? A obra é sua? Não é do Cristo? Se a obra é do Cristo, que tal você fazer a sua profissão e, no tempo que você tiver livre, aí sim você dedica ao trabalho do Cristo, como o Chico fazia e como o Divaldo faz. Então, meus irmãos, essa mensagem vem nos chamar à reflexão. Será que nós estamos dormindo na tristeza e no empurrar com a barriga o serviço e o trabalho do bem que a nós foi destinado e que nós nos comprometemos, porque lembremos-nos, ninguém vem médium por acaso. Todos nós temos diante da vida as nossas pequenas missões. Nós podemos não ser missionários grandes. E que importa se somos missionários grandes ou não? O que importa é o trabalho e o serviço do bem, o legado que nós fizermos e deixarmos diante das nossas ações perante o Evangelho de Jesus. Essa é a grande questão. Porque não é por acaso, meus irmãos, que Eurípides Barçanufo pede uma concessão do mestre no século passado, para que ele pudesse criar hospital espiritual como sanatório para receber os espíritas falidos. Quem são os espíritas falidos, meus irmãos? Senão aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer a doutrina dos espíritos, de ter o contato com essa verdade maravilhosa e de se servir dela para o seu bel prazer, de desviar mentes e corações perante a sua vaidade, a sua prepotência. Porque, lamentavelmente, há muitos irmãos nossos que têm mentes e corações mais fracos e que ficam buscando guiístas para as suas vidas. E nós não precisamos de nenhum guia, porque o nosso único guia e modelo está na pergunta do Livro dos Espíritos, é Jesus. Jesus é o modelo e guia da humanidade. Mas como para muitos espíritas colocaram Jesus dentro de um patamar tão distante de nós, que precisam buscar um guia mais próximo. E aí estão fadados a cair e a falir nesta proposta de busca de um novo guia mais humano, porque, lamentavelmente, eu ouso dizer a todos, não há este modelo e guia perfeito para que nós possamos seguir, senão o do Cristo. Então, exemplos de conduta, de exercício do bem e do amor ao próximo, nós temos. Nós temos Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, nós tivemos Francisco de Assis, Clara de Assis, Divaldo, Chico, Bezerra de Menezes, o próprio Eurípides Barçanufo. Porém, eu faço lembrar, meus irmãos, todos foram como nós, espíritos falíveis. Tiveram e têm seus defeitos, suas falhas, porque a contradição daquilo que alguns dizem, que a gente considera esses nossos irmãos como infalíveis e os espíritos que os acompanham como sendo espíritos perfeitos, muito equivocado aquele que pensa dessa maneira.
Porque o que mais nós falamos é que eles são exemplos de comportamento, sim. Mas não dizemos que eles são infalíveis, nem que eles podem se equivocar em alguns momentos, como qualquer um de nós. São seres humanos, estão em processo evolutivo, há momentos em que podem ter opiniões divergentes da nossa, que nos contrariem, né? Porque não é aquilo que agrada ao nosso íntimo, mas é a opinião dele, vamos respeitar. Porque não há no mundo uma unanimidade de pensamento, nem assim poderia ser. Porque estamos num mundo de provas e expiações, onde a evolução de cada ser é distinta. Temos disparidades. Segundo a própria espiritualidade nos relata, nós somos o planeta que tem a maior diversidade de grau evolutivo existente. Nós damos a condição do espírito selvagem e primitivo reencarnar, assim como de espíritos de luz, missionários reencarnarem também, para nos auxiliar. Então, nós estamos num patamar de diversidade, isso sim é diversidade. Diversidade de graus evolutivos, para que nós possamos atingir a nossa perfectibilidade. E aí ele conclui essa mensagem dizendo assim: ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho, onde não existem lugares vagos para o que seja inútil e ruinoso à consciência. Quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações através dos pesadelos ou fantasias. Gente, maior advertência do que essa não existe. Lembra que o contexto bíblico diz: até os escolhidos serão tentados. Estamos passando por momentos muito tumultuosos. Então, levanta-te e esforça-te, porque o sono da alma que se encontra nas mais perigosas tentações através de pesadelos e fantasias. Então, que nós não nos deixemos levar pelos arrastamentos, dos apelos da vida material, da vida de lassidão, de sensualidade, de sexolatria, de devassidão, possa nos convidar a falir, a cair nas tentações do mundo. Que nós possamos estar cada vez mais e cada dia contritos com o Pai, com o Mestre amado Jesus, para seguirmos o seu caminho, o caminho do bem e do amor ao próximo. Meus irmãos, os tempos são chegados. São tempos difíceis que nos chamam à vigilância de pensamento, de palavras, de atos, que nós precisamos nos manter firmes na fé no futuro, na fé no Cristo, porque os tempos são difíceis, mas não impossíveis de serem ultrapassados. É o momento da separação do joio do trigo. E que bom que seja assim, porque está ficando a cada dia que passa mais evidente o joio do trigo. Que nós possamos buscar não fazer parte do joio, mas do trigo que o Mestre vem depois ceifar e poder, assim, fazer um legado de bem e de amor a todos nós. E que o joio possa seguir o seu caminho, para poder também, um dia, transformar-se em trigo e poder também ser ceifado para seguir o seu grau evolutivo. Que sejamos todos nós irmãos em Cristo. Tenhamos paciência, perseverança, não dormitemos no bem. Nós possamos estar de olhos vivos e ativos para o serviço do bem e do amor ao próximo, levando a cada um que cruzar os nossos caminhos as melhores lições de amor e paz através do nosso exemplo de comportamento e de conduta e de nossas atitudes no bem. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossas mentes e em nossos corações, hoje, agora e sempre. Vamos orar? Divino e amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade, Senhor, de chamamento,
aos nossos corações de advertência, Senhor. Advertência para que nós possamos seguir o teu caminho. Que nós possamos, Senhor, compreender as tuas lições de amor e paz e fazê-las entrar em nossas mentes e em nossos corações. Agradecemos, Pai, pelo teu amor, pela nossa humanidade. Que nós possamos fazer valer a pena o amor que tu despende a cada um de nós. Que a tua paz, o teu amor e a tua luz permaneça com cada um de nós, hoje, agora e sempre. Muita paz, meus irmãos, e até uma nova oportunidade. Que assim seja.